Então, vamos iniciar oficialmente. Bom dia a todas e a todos. Hoje é a nossa live. Quem vai conversar conosco daqui a pouquinho é a Andréia Berto. Ela é a mãe do Miguel, tá aí a Andréia, né? Depois ela vai ficar grandona para nós. Ela é a mãe do Miguel. O Miguel hoje tem 3 anos, né, Andréia? Isso. E eu estava relendo o texto lá do site da AMA, né? Andréia, a gente iniciou o projeto dia 21 de dezembro e foi o dia que fechou o diagnóstico do Miguel, né? Então foi um dia bem Isso. importante, né? O diagnóstico fechado, aquele momento do luto, do susto, apesar de a Andréia já conviver no ambiente da AMA por outros motivos, né? Mas dá um impacto, dá um susto. Então, acho que foi um grande presente. Bom, então eu sou Arlete, eu sou fonoaudióloga, sou mestre em educação e agora fazendo doutorado, mas eu estou aqui por causa da constelação. Eu sou consteladora familiar, né? E hoje a gente vai conversar do que as constelações familiares, as novas constelações, que é a linha que eu atuo, e a Ana também, que é parceira, podem fazer junto às famílias da pessoa que tem o TEA. Então, as constelações é uma teoria sistêmica. Não estou conseguindo acessar a câmera. Não sei como faz, Juscelia. Tem um negocinho que está cortadinho assim a câmera. Se é no celular é num lado, se é no... Deixa eu ver se eu consigo abrir a sua cam por aqui. Ah, já conseguiu. Então, assim, as constelações, elas foram desenvolvidas pelo Bert Hellinger, né? Bom dia, Maria Emília! O Bert Hellinger é um teólogo, filósofo alemão, que estudou as constelações a fundo, e as constelações, elas têm uma base teórica muito grande, que é a análise transacional, que estuda os estados de ego, que é o psicodrama do Moreno, a Virginia Satir, tem o inconsciente coletivo, tem os campos mortos, são muitas teorias que fizeram as constelações. O que é que qual foi a contribuição do Bert Hellinger? O Bert, ele depois de muita observação e muito estudo, porque ele é filósofo, né? Ele fala que ele é o único filósofo que colocou a filosofia na prática. Porque constelação é uma prática de vida, né, Andréia? Daqui a pouco a Andréia vai contar. Ontem à noite fiz os exercícios Sim. e funcionou. Então ele pôs a filosofia na prática. O Bert, ele observou e ele chamou de ordens do amor, que é o pertencimento, que todo mundo tem direito de pertencer ao clã. A hierarquia, a ordem e a hierarquia, cada um tem uma ordem no sistema, que o que define essa ordem? É o dia que eu nasci. Então, eu nasci no dia 6 de novembro de 1972, certo? Então, eu sou Arlete, batizada pelos meus pais, e eu tenho este lugar no meu clã. Mas a gente acaba que se emaranha e a gente sai desse lugar do clã e vai para outros lugares, que é quando eu estou fora de ordem. Por isso que os que chegaram primeiro têm precedência e todos pertencem, os nascidos e os não nascidos. E a lei do dar e receber. A gente recebe muito, a gente recebe vida, a gente recebe educação, a gente recebe criação, a gente recebe cuidado, amor e afeto. E isso a gente precisa equilibrar. Com quem? Com os nossos pais? Não. Os nossos pais é o único que estão assim, os pais, e quando eu falo pais, entenda-se avós, bisavós, trisavós, todo o clã que veio antes e nós aqui. Frente aos nossos pais, nós sempre vamos estar em desequilíbrio. Vamos usar essa palavra assim. Como é que a gente paga a vida? Não tem como pagar a vida. Ou a gente dá neto para os pais, dizendo, ó, valeu a pena, passou a vida para frente, ou a gente trabalha passando a vida para frente de outro jeito, sendo consteladora, sendo fonoaudióloga, trabalhando com as crianças lá no consultório, sendo freira, sendo professora, enfim, sendo médico, a profissão que for, é cuidando de vidas. Para dizer, ó, valeu a pena aí eu continuar aqui porque eu estou fazendo algo e melhorando o meu clã. Então, o Bert observou essas 3 leis que, quando infringidas, causam emaranhamentos que vão acabar sendo sintomas da nossa vida. Hoje a gente vai falar sobre um sintomão grande que chama TEA, que é um guarda-chuva, que é o transtorno do espectro. Só que dentro desse transtorno tem vários sintomas pequenos, que um deles é o terror noturno, o outro é a seletividade alimentar, o outro é a intolerância à lactose, o outro, o meu filho tem STIMs, né? Ou gira, ou mexe a mãozinha,
o outro, meu filho não consegue se concentrar. São vários, dedo na boca, mão na boca, né, Andréia? Ou não acha o lugar dele, quer sempre ficar girando sozinho. Então, esses são sintomas dentro do grande sintoma. Então, quando uma dessas 3 leis é infringida para nós, da fenomenologia sistêmica, a gente observa que tem sintomas, que são sinais do campo nos mostrando quais das 3 leis foram infringidas e aonde que a gente vai buscar isso. E aí tem a Brigitte Champé de Ribes, que é a minha professora, professora da Ana, professora da Maria Emília, não sei se tem mais gente aí que é aluna da Brigitte, a Carla também. A Brigitte, ela observou uma 4ª, e ela não chama de lei, ela chama de forças do amor. Que a 4ª força, que é a primeira força, é a do sim. Aquela de quando eu olho para esses sintomas e eu digo sim, e eu me rendo ao destino. E dizer sim ao destino não quer dizer que eu não vou fazer nada. Não quer dizer que eu, então, agora, então sim, é assim, pronto, eu nasci assim, eu morri assim, e eu entro na síndrome da Gabriela, né? Sabe aquela música? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim, Gabriela. Não. Quando eu digo sim para tudo do jeito que é o assentimento, que é uma lei dura e demora muitos anos, às vezes até o resto da vida, para a gente assentir o nosso destino, né? E as coisas do jeito que são, é que eu consigo conectar com o meu estado de ego adulto. Opa, então eu tenho esse problema, tá? Que é o autismo. Recebi o diagnóstico. Nossa, sim para esse diagnóstico. O que é que eu tenho que aprender com esse diagnóstico? O que é que eu tenho que fazer? Porque da minha experiência, quando a gente põe uma constelação, e a gente fez isso no grupo que a Andréia participou, o pai está emaranhado no dia do diagnóstico, está olhando para as questões dele, a mãe está olhando para as questões dela. Leva mais um susto, então mais um trilho de conflito. E aí o médico também é ser humano e está emaranhado com as questões dele. E aí a criança fica perdida. E aí, às vezes, o pai e a mãe ficam congelados naquele dia do diagnóstico e não consegue atuar com uma forma de um adulto ligado, que o Eric Bernos fala. O que faz? Então, a gente vai buscar, claro, vai buscar tratamento. Mas muitos desses, a gente fica enxugando gelo o resto da vida. Né? Então, eu vou fazer... 500 terapias que eu tenho que fazer, de manhã, tarde, de noite. Eu vou fazer. Mas eu vou fazer porque me mandaram fazer. Eu não consigo raciocinar se isso está funcionando ou se isso não está funcionando. O quanto isso é bom e o quanto isso não é bom. E aí a minha pergunta, sempre quando eu ia para os congressos de autismo, onde é quem olha para os pais? Ah, mas os pais, a gente está treinando eles, porque os pais daquele novo método que chegou agora no Brasil, que é bem legal mesmo, inclui os pais vão fazer terapia juntos, os pais vão ser responsáveis. Aí leva lá para o outro método que treina 40 horas por semana a criança. Vira um ser altamente funcional. Que em determinados casos, sim, era o que tinha, tá maravilhoso, eu não estou desqualificando, era isso que tinha. No mercado tá certo, vamos agradecer, por isso que a gente chegou até aqui, porque tinha todos esses recursos antes. Mas agora vem a constelação nos mostrar que quando a gente olha para a família, então a criança, ela também é só um sintoma. A questão está nos pais, avós, bisavós, trisavós. Então, quando a gente olha para onde a criança está olhando sistemicamente, que daí quando ela está olhando para algum lugar, ela não está presente e está mostrando alguns sintomas que precisam ser olhados e incluídos, ela pode deixar de estar lá atrás e ficar no presente, que é o nosso projeto, é da ausência à presença. A criança, ela estava ausente e ela volta a ficar presente, fazer contato com as pessoas, brincar com o coleguinha, enxergar a cor da avó, o cachorro, enfim, daqui a pouco a Andréia vai contar da experiência dela, que é o terror noturno, mas engloba outras presenças do Miguel, né, André? Enxergar o pai, que não via, enxergar a mãe de outro jeitinho, enxergar a avó, o priminho, porque o clã começou a se ordenar e olhar, e sempre com um olhar amoroso, sem julgamento, sem crítica e sem vitimismo, né? Então a gente começa a se olhar sem se chicotear, entendendo que todo mundo fez e faz o que dá conta. E quando a gente começa... Eu só vou pedir para a Maria fechar o microfone, Maria, que está dando uma microfoniazinha. Eu não consigo fechar o teu microfone.
Então, quando a gente se olha amorosamente, entendendo que eu também, quando nasci neste clã, eu assumi essas fidelidades arcaicas, né? Que tem uma live que eu fiz sobre isso, vai lá no canal do YouTube, no nosso canal que chama Autismo e Constelação, tem uma live só sobre sintomas, uma sobre fidelidades arcaicas, outra sobre segredos, lá tem muito material de teoria para ouvir. E então, eu assumi isso porque por um profundo amor, por um profundo desejo de pertencer a esse sistema, dizer, olha, vocês são desse jeito, tá aqui. Só porque vocês foram desse jeito, a vida chegou até mim, então eu faço a minha parte. Esse amor arcaico que a gente vai ordenando aos poucos. E uma constelação faz milagre? Não, não faz milagre. A Andrea participou de 6 encontros do projeto. Acabou, nunca mais vai precisar? Não, ela tem muita tarefa de casa até o resto da vida, assim como eu, como qualquer colega constelador aqui e qualquer ser humano que já tem aqui muitas carinhas que são minhas clientes e a gente já constela há muito tempo e sabe que estar presente e ordenar a vida é o resto da vida, é um exercício diário, é como escovar o dente, é como tomar banho, a gente reconhecer, agradecer e ir ajustando cada um no seu lugar, para voltar a pertencer naquele dia que a gente nasceu. Então, basicamente é isso, eu não vou mais me delongar, eu vou deixar a Andrea, daí eu vou conversando com ela, fazendo perguntas. Lá na página do YouTube, lá tem, então, sintomas, 1 hora que eu falei só de sintomas, fidelidades arcaicas, segredos, e tem um vídeo também que conta do projeto como um todo, que a gente fez no dia do autismo. Então, lá tem muita informação legal. E hoje, então, a gente chamou a Andrea e vamos chamar as outras mães, são mais 10 mães que participaram, mas 8, né? A Carlisa já fez a live dela, do projeto. E esse projeto ele foi desenvolvido por mim, pensado, ele era para ser o meu doutorado e daí virou um projeto social, que é o que efetivamente funciona, né? E a gente aplicou, a Ana entrou no meio do processo, também fez parte do trabalho, foi a videira no 3º encontro, depois participou dos outros encontros que foram pelo meio eletrônico, que veio o Covid nos ensinar que a gente pode fazer um trabalho de qualidade também assim. Tem uma pessoa que está no Reino Unido, tem uma que está em São Paulo, outra está em Curitiba, outra está em Campos Novos, outra está em Porto Alegre, outra está em não sei aonde. E assim a gente pode, tem mais gente de Curitiba aqui também, a gente pode estar juntas e conectadas por esse campo mórfico e juntas nos curarmos, juntas nos tratarmos, indiferente da distância. Antes a gente achava, não, eu preciso ir lá em Videira trabalhar o grupo lá, que é uma delícia, o coffee break, o contato com as pessoas, né? É tudo bom, né, André? Mas também, se não pode ir lá, a gente pode fazer por aqui. E que funciona do mesmo jeito. Porque esse grupo, ele começou em dezembro, então não tinham aulas e nem terapias. Daí fomos até 29 de fevereiro, presencial, aí veio o Covid. E nesse meio tempo voltaram 15 dias de aula e terapias. Depois acabou tudo de novo por causa do Covid. E a gente fez 3 encontros online. Um foi constelação individual e outros foram trabalhos de grupo, com todo o grupo. E a gente percebeu que funciona do mesmo jeito. Então, o Covid veio nos ensinar isso, que a gente pode... Eu já fazia atendimento individual, né, há muitos anos, mas nunca em grupo. O grupo, assim, é agora com o Covid que ele veio nos ensinar isso. Então, muita gratidão ao Covid. Que a gente pode estar num grupo grande, se curando, se tratando e atingindo mais pessoas desse jeito. Mas a Andrea vai nos contar agora. Se apresente aí, Andrea. Andrea é a última mãe que chegou no dia, às 11 horas da manhã, depois do diagnóstico, e é também a mãe do filho mais novo do projeto. Que no projeto tem gente que começou com 2 anos e pouquinho, e tem gente de 20 anos no projeto. Então, esse projeto ele incluiu todo mundo. Incluiu, inclusive, o nosso amiguinho, Vitor Hugo, que é portador da síndrome de Down, com traços autistas. E também teve um resultado, tem uma tia dele aí que eu tô vendo, né? A mãe do Vitor Hugo ainda não vi, mas o Vitor Hugo também evoluiu bastante. Então, a constelação também veio nos mostrar que sim, numa síndrome que falam, olha, a pessoa só vai fazer isso, só vai fazer...
Não, gente, se a gente olhar para a solução e não só para o problema, né, Andréia? A gente expande as possibilidades. Se eu olho só para o autismo, né? Nossa, não, esse menino é autismo, olha, é autismo leve, ele vai conseguir até ali, com muito esforço, com muita terapia. E aí, no projeto, a gente descobriu que pode ir muito além do que aquilo que haviam nos dito e do que é possível atualmente no mercado. Mas, Andréia, eu vou deixar você falar. Então, bom dia a todos. Boa tarde para quem está aí longe daqui, né? Eu me chamo Andréa, sou natural aqui de Videira, Santa Catarina. Sou formada em administração. Sempre trabalhei na área da saúde. Fazem 15 anos que eu trabalho na área da saúde, na parte de gestão. Então, sempre tive contato com várias síndromes, doenças, enfim, né? Conheço bastante coisa assustadora. Mas eu conheci o autismo através da Carlisa, né? Nós sempre fomos amigas, sempre tivemos contato aí nas famílias e eu conheci o caso dela do Patrick. E a minha chegada na AMA, né? Que tá o lencinho da AMA. Mostra aí a AMA Videira, que depois fica no YouTube. Nosso símbolo aqui, só para vocês entenderem, é uma borboletinha, são duas mãozinhas aqui, o verde e o amarelo aqui. Então, uma base é a família, outra é a AMA, que vem para ajudar, né, a lagartinha lá a virar borboleta e voar. Então, a ideia é promover a transformação da criança, né, com a base. E aí, quando a Carlisa estava com uma dificuldade, que o Patrick já não estava mais respondendo as terapias, né, e então, o que tinha disponível aqui na cidade, que é uma cidade pequena, 50 mil habitantes, então a gente tem pouco recurso. Aí a Carlisa, na época, me procurou, eu estava como secretária de saúde interina do município e ela queria uma alternativa, levar, de repente, ele para fora da cidade, alguma coisa assim. E a gente começou a estudar junto as possibilidades e vimos que tinha mais famílias, né? No total já eram 10. Aí conversa vai, conversa vem com o poder público, aí surgiu a ideia de montar uma associação de pais, reunir essas famílias e promover aqui no município, porque aí a gente teria apoio do poder local, né? Beleza, vamos estudar, vamos, né, correr atrás. Na época, eu já estava com o Miguel bebezinho, ele tinha meses, né? Eu tinha recém voltado da minha licença maternidade. Tinha voltado em outubro, a gente começou a conversar mais ou menos em janeiro. E aí foi até abril, a gente conseguiu fazer a documentação da associação, né? Juntamos os pais, juntamos mais de 80 pessoas aí no primeiro encontro. E começou, né, se desenvolver a AMA e tal, e eu trabalhando sempre nessa parte de apoio administrativo, né, de gestão, de buscar recursos, projetos, enfim. Mas não me ligava na parte do cuidado da criança, o que era realmente autismo. Vou confessar para vocês que eu li o básico do que era autismo. Aí, quando começaram a chegar as crianças, eu fui conhecendo, né? Vendo que não era tudo aquilo que a gente vê na televisão, o autismo bonitinho, né? Que a gente Romantizado, né? Romantizado. Romantizado, isso que a gente conhece através dos filmes e séries, né? Gente, a realidade não é bem assim. É claro, tem muita coisa de sintoma que você consegue verificar ali, mas não é flores, não. E aí, o Miguel, para mim, sempre foi uma criança muito tranquila durante o dia. Durante o dia ele era quietíssimo. Ele era uma criança que ponhava no berço, na cadeirinha, ele não se mexia. Ele não reclamava nem criança, né, André? Que nem criança. Ele não autismo, até né? eu li uma reportagem uns dias atrás, eu que falava vi que também. sempre esteve ali, né? A gente não vê, né? E aí ele desmamou do peito muito fácil, ele, né? Da noite pro dia ele simplesmente não quis mais mamar. Ele não olhava no olho, ele era muito tranquilo. Só que eu, como sempre estive na correria, né? Porque a saúde, gente, é muito estresse, sabe? Então eu não percebi. Eu nem via, né? Eu nem via. Não via, né? E mãe de primeira viagem, né? Aí à noite era minha tortura. Porque à noite ele se transformava, ele virava outra criança. Ele gritava a noite inteira. No começo a gente achava que era cólica por causa da intolerância à lactose, depois surgiu
a alergia à proteína do leite, depois veio a bronquite, daí veio a asma, e toma medicação, e interna, e vai e volta, hospital e médico, e até que chegou um ponto que eu não consegui mais dar conta, eu tive que me afastar do trabalho. Mas até então eu não tinha percebido, né? Miguel já estava com 1 ano e 10 meses e ele não falava. Ele tinha um repertório de palavras muito pobre, ele falava 10 palavras no máximo, e o que ele aprendia ele esquecia, né? Então, essa questão da fala me acendeu uma luzinha. Opa, né? Tem alguma coisa errada, mas isso foi só a partir do momento que eu fiquei em casa, né? Pra ver ele realmente. E aí, eu resolvi ir pra fono. A fono, a gente preenche alguns questionários. E aí eu comecei a ir pro neuro, fomos para Curitiba, no Hospital Pequeno Príncipe. Isso foi mais ou menos em junho, né? Eu saí do trabalho em fevereiro, em junho a gente estava indo para Curitiba. Começamos a fazer os exames e começamos aquela rotina das terapias, né? Arlete, aquilo que você estava falando. Terapia, terapia, terapia. Sai de um, leva para outro, sai de um, leva para outro, nem pensa. Sai de um, leva para outro, sai de Meu um, leva Deus, para outro. era Uber, né? Porque Uber, é era, Uber dos filhos. era fono, era TO, era psico, era pai, era natação, tudo, né? E ele com 2 aninhos, gente. 2 aninhos. E aí, todos aqueles sintomas aparecendo, e o meu marido me dizia assim, você tá ficando louca. Você tá vendo coisa que tem nas crianças lá na AMA. Não é. Isso é normal. Isso é fase. Cada criança tem a sua hora. Vai passar. E a minha mãe, muito experiente, né? Ela sempre cuidou bastante do Miguel. Ela também acendeu a luzinha. Né? Porque até então ela também sempre ajudou nós na AMA, né? Ela faz a parte de limpeza da AMA. E ela começou a perceber que o que eu falava era verdade, né? Não tava ficando louca. Né? Aí levei ela junto no neuro comigo e tal. E daí aquela coisa, todo mundo fala assim, mas é fácil, né? Você tá ali no meio, você já conhece, sabe como é que é, né? Cara, quando eu cheguei no neuro a primeira vez, eu lembro até eu não consegui falar, eu só achava. Porque eu vi, assim, toda uma projeção de futuro para ele que não era aquilo que eu tinha sonhado. Né? Então, aquilo me deu um baque muito grande. Mas, beleza, eu sou uma pessoa muito positiva, né? Sagitariana. Bola pra frente, tem que fazer terapia, vamos fazer terapia. Se tiver que ir pra AMA, vamos pra AMA. Se tiver que ir pra pai, vamos pra pai, beleza? E comecei, né? Entrei naquela correria do dia a dia e bola pra frente. Mas até então não tinha diagnóstico fechado, era só suspeita, né? E aí, nisso, chegou a Arlete, né? Começou a ser aquela conversa dentro da AMA, a Carlisa, vamos lá em tal lugar, vamos lá em São Veloso. E eu, muito alienada, né, olhando para os meus problemas, emaranhada com os meus problemas, né, como a Arlete diz, não me liguei nisso, né? Não sabia, nem fazia ideia que era a constelação, que bicho é esse, né? Beleza. Aí a Carlisa me disse assim, né, tem que estar com o diagnóstico fechado para fazer parte do projeto. Daí eu disse para ela, então, beleza, né, a consulta vai ser no primeiro dia. Às 9 da manhã, a minha consulta, se eu, né, sair de lá com o diagnóstico na mão, corro lá pro projeto, né? E batata, né? Foi o que aconteceu. 2 horas de conversa com a neuro e observando ele lá, e ela me olhou e disse, mãe, é isso aí mesmo, é autismo. Só resta a gente saber qual que é o nível que afetou a inteligência dele, né? O grau de desenvolvimento da inteligência dele, né? A gente ainda precisa fazer alguns testes aí que a medicina solicita, mas o diagnóstico é fechado, né? E eu peguei ele, saí do consultório, deixei na casa da minha mãe, corri pro projeto. Quando eu cheguei lá, a Carlisa daí me olhou assim, né? Depois que eu entrei, né? Que todo mundo ficou assim, né? Porque chegar essa hora, né? Desculpa aí, gente. Mas é só agora que me liberaram. Aí a Arlete continuou falando lá, né? E a Carlisa me olhou, você também? Ai, daí bateu aquela coisinha no coração, assim, sabe? Eu acho que eu tô. Vamos deixar pra viver o luto depois. E não teve, né? Não teve luto. Foi direto pra luta. Não dá pra parar, né? Mas, graças a Deus, assim, chegou a constelação e eu vou dizer pra vocês, gente. É outra vida antes e depois.
outra vida. Então, falando assim, como que era a questão do Miguel à noite, né? Durante o dia ele era uma criança tranquila, ele tinha os sintomas, tem ainda, né? Mais atenuados agora, mas ainda tem os sintomas, né? Do girar, André, ele gira eu só vou bastante. fazer uma parte aqui, né? Sim. A gente trabalhou 6 módulos, né? Tem muita coisa para trabalhar ainda. Então, é claro que, como eu sempre falei, né? Eu acho bom deixar claro que, de novo, para as mães, né? Para quem está nos ouvindo e vai nos ouvir, a constelação ela não vai fazer milagre, ela não vai deixar a criança ser portadora, ser conte, não. Ela vai ajudar a ordenar, amenizar, né? Para ficar mais leve e o portador, não posso falar portador, né? A pessoa que tem, a pessoa com autismo, né? A pessoa com autismo, ela vai ficar mais predisposta para a terapia da fono, da físio, ela vai dormir melhor, então daí o pai e a mãe também dormem melhor, já melhora a qualidade de vida. É como se ela acordasse para a vida, né? Isso, para receber, aí. né? Isso, exatamente. Essa é a visão que eu tenho. Continua, André. Então, o Miguel, ele tinha sintomas, ele girava muito, muito mesmo, gente. Ele é hipossensível, ele se machuca de cortar, de sair sangue, não sente. Ele caminha na ponta dos pés, ele morde tudo, mastiga tudo, ele come o dia inteiro, ele tem uma ansiedade que ele tá o dia inteiro fuçando para comer. Não é fome, é ansiedade. Se eu não dou nada para ele comer, ele mastiga o que tiver na frente, ou então ele coloca os 4 dedos na boca e fica mastigando, né? Ele tem uma alteração sensorial muito grande na boca. Ele gospe muito, né? E aí, durante o dia ele era tranquilo porque ele estava ali assistindo, no máximo enfileirando os carrinhos dele, né? Quietinho, você tinha que chamar ele 200 vezes para ele te escutar. Ele era muito fechado. Assim. E eu via que ele conversava, mas conversava com ele sozinho e conversava em inglês. Ele é muito chique, meu filho, ele falava inglês. E aí ele aprendeu primeiro os números, as cores em inglês, depois ele mudou para português. Com 2 anos. E aí tá. Mas bem tranquilo, se deixasse ele passar o dia, não tinha criança. Só que à noite era extremamente estressante. E daí à noite é o horário que a gente precisa descansar, né? Porque a nossa correria durante o dia, à noite a gente descansa. Eu tenho o berço dele do lado da minha cama, né? Eu sempre deixei ele dormir comigo aqui, é muito frio mesmo. Então, no inverno eu não colocava ele, não. Ele nasceu no inverno, né? Então ele sempre dormiu com a gente. E até pela questão da asma, assim, tinha muito medo de deixar ele dormir sozinho, né? Dele se afogar, enfim, não sei, coisa demais. Daí eu coloquei o bercinho dele do lado da minha cama, tirei a grade, encostei o berço na cama e encostei a minha cama no berço. Então ele fica com acesso livre para minha cama. E eu ia fazer ele dormir e tentava colocar ele no berço. Tentava. Gente, assim, ó, é horrível. Era como se estivesse matando ele para colocar no berço. O desespero dele de entrar no berço era terrível, como se tivesse um espinho ou alguma coisa ali muito grave incomodando ele. Ele não ficava, ele se agarrava em mim de grudar a unha para não entrar no berço. Mesmo dormindo, assim, ele dormia, quando ele caía no sono, né, porque o sono dele era de 2 horas no máximo. Então, quando ele entrava naquele sono profundo, eu colocava ele no berço. Mas quando ele percebia que ele estava no berço, ele entrava em desespero, acordava e pulava em cima de mim. E ele girava na cama a noite inteira. Ele não dormia, ele não fazia aquele sono reparador, que é aquele sono, até tem uma sigla, RPA, acho que uma coisa assim, RPG, não lembro. Que fala que é o sono reparador, que é o que a criança precisa para crescer. Ele não tinha esse período de sono. E aí, quando ele tipo, entrava em crise, que ele percebia que ele estava na cama ou na hora de dormir, enfim, ele começava a chorar e tossia e provocava vômito. Então, toda noite ele vomitava. Eu até nem comentei isso na constelação, porque ela é mais rápido, né, no processo. Mas eu estava lembrando ontem disso. Né? E hoje ele vomita? Não. Oi? Hoje ele vomita ainda? Não. Assim, agora tem que ser uma crise muito grave, assim, muito forte. Episódios isolados.
Mas é assim, a gente via que era um vômito provocado porque não vinha nada, né? Era uma água, assim, um líquido estranho, assim, que ele vomitava. Não era um vômito que você percebe que é, né, aquela coisa, aquela comida fez mal e, né? Não, dele era de choro mesmo, de forçar, e ele começava, né? É um sinal do campo para nós. Isso. Então, assim, era a noite inteira. Então, quando era 5 horas da manhã que eu conseguia fazer ele pegar no sono, e 6h30 ele estava acordado. Né? Então, tanto eu quanto meu marido, a gente tentava se revezar, mas era terrível. Eu andava que nem zumbi. Isso foi um ano, gente. Um ano. Assim, até mais. Quando ele era bebezinho, até eu estava em casa, mas durante o dia eu dormia, não sentia tanto, mas quando eu voltei a trabalhar, o bicho pegou. Porque É, eu não conseguia dormir, né? Eu tinha, assim, olheiras profundas, assim, né? Eu já sou magrinha, né? Eu era pior. Porque eu né? Não tinha descanso, né? Não tinha sossego. E aí, depois daquele dia, quando eu cheguei lá na constelação, que a Arlete explicou o que era, né, e como que ia ser, eu fiquei pensando, meu Deus, que eu vou, né, qual sintoma que eu vou tratar, qual sintoma que eu vou tratar. E quando eu sentei na cadeira, é isso, né? É o terror noturno, porque isso aí vai mudar a minha vida. E justamente. Então, durante ali a constelação, eu pude visualizar uma situação que eu vivi durante a gravidez do Miguel e que eu não tinha percebido, né? E como eu sempre disse, né, eu sou muito agitada, gente, eu sou hiperativa. pé de laranja não dá banana. Não, eu sou muito hiperativa, meu marido também, né? Então a gente tá sempre muito, a gente não para, a gente não senta, a gente não assiste TV. Vocês têm uma ideia, a gente não assiste TV. Né? A gente assiste um vídeo ou outro que a gente quer ver alguma coisa interessante. Eu quero saber disso ali. Pá, põe lá e assiste. Não, a gente não senta. E aí, eu muito, né, muito hiperativa. E agora me fugiu o que eu tava falando, gente. Não, falando do que você, naquele dia, das informações, eu vou ajudar a Sim, Andréia, sim. as Lembrei. informações que ela acessou, E né, que ela não tinha visto. tocando. Isso. E daí eu percebi. Porque mesmo durante a gravidez, que normalmente a mulher se desliga de tudo, né? E passa a viver para aquele serzinho, mas eu não consegui ter. Eu me arrependo muito disso. Mas eu não consegui ter essa Eu fiz o que eu dei gravidez. conta, né, Andréia? Eu fiz o que eu dei Fiz o que eu conta. dei conta, gente. Né? Eu estava ali num momento profissional que era aquilo que eu tinha sonhado para mim, um momento, né, de reconhecimento profissional, e a gravidez veio junto. Então eu tentei dar conta dos dois e não dei, né? Tanto que o Miguel nasceu prematuro. Nasceu prematuro, nasceu de parto normal, eu sempre digo, porque lá onde eu trabalhava, a minha sala era no 3º andar, não tinha elevador. E eu subia e descia aquelas escadas umas 20 vezes por dia, né? E aí, porque é em cima da UPA, né, no pronto atendimento aqui do município, então toda hora tinha, né, um probleminha lá para resolver. E eu subia e descia, e aí com 30 semanas ele encaixou e não saiu mais, ficou lá encaixadinho, né? Aí com 32 semanas o médico me afastou e ele disse, você tem que parar, você tem que parar. E aí, então eu não percebi que tinha acontecido ali na minha gravidez, porque foi muito rápido, né? Muito, para mim passou assim, nossa. E aí, quando eu percebi isso, que eu visualizei, que o campo me mostrou isso, é como se tivesse acendido uma vela ali muito grande e Miguel, opa, né? Ele também acordou para aquilo, né? Deixou de visualizar aquilo e se É. libertou. O Miguel deixou de olhar e a mãe passou a olhar, né? Eu vou É, aproveitar um pouquinho a tua fala, né? Você falou, eu estava correndo e assim, e o autismo, né? Ele vem para as mães parar de correr. E os pais, né? Olha, porque ele pisca. sim. Para e olha, Uhum. porque senão a gente fica no piloto automático. E é errado estar no piloto automático. Não, não é. A gente faz o que dá conta, seguindo a história do nosso plano. Tá tudo certo, né? Então, quando a gente começa a tomar consciência, né, Andréia, que a Andréia
ela tomou consciência nessa primeira, ela fez algumas constelações, mas essa primeira foi do terror. E lá ela entrou em contato com questões que aconteceram, mas pelo fato de estar no piloto automático e também não sabia o que era, nem percebeu. Então, para ela, aquilo, aspas, passou batido. Mas para o Miguel, que viveu junto com ela essa situação, não passou batido. Ficou aqui, ó, na célulazinha dele, epigenética. E aí o Miguel olhava para essa situação que a Andréia não tinha nem consciência que ela existia. A constelação, o que fez? Trouxe à tona a informação, deu consciência para a mãe, que é a Andréia. A Andréia olhou e incluiu no coração e no campo familiar. E o que aconteceu com o Miguel depois disso? Nossa, se libertou. É outra criança, gente. É outra criança para dormir. Ele deita, assim, agora a gente até conseguiu criar rotina para ele dormir, né? Antes ele tinha rotina para tomar banho, rotina para comer, né? Rotina não necessariamente rotina, ele tinha um ritual. Ele tinha um ritual que ele tinha que seguir aquele ritual para daí passar para o passo seguinte, né? Eles são muito previsíveis, né? Eles gostam de ter esse controle, né, do que vai acontecer. Então, agora eu tenho uma rotina para ele dormir. Então, se eu quero que ele durma às 8 da noite, eu faço ele dormir às 8 da noite. Se eu quero que ele durma meia-noite, eu sei o que eu tenho que fazer para ele dormir meia-noite. Né? Então, esses dias que a gente está em casa, que eu deixo ele bem livre. Quando o corpinho dele começa a sentir que é a hora de dormir, ele vai. Ele olha para mim e diz, mãe, vamos dormir? Vamos lá para a cama? E daí ele pega o cobertorzinho, né, o nana dele, o bico, e vai sozinho, dá boa noite pro pai, dá boa noite para mim e vai pra cama. E vai pro berço, né, André? Vai pro berço. Vai pro berço. A gente tentou até, a gente começou a fazer a experiência de colocar ele no quarto. Né? Tem um outro quarto aqui, eu coloquei ele. Alguns dias, assim, a gente ficou. Só que aí começou a dar aqueles frios, né? Aqui que é terrível. A minha casa é muito gelada, gente. Muito gelada mesmo, né? E eu não posso ter ar-condicionado por causa da asma dele. Então, eu tenho no máximo cobertor elétrico. Tem que cuidar. E aí, eu coloquei ele alguns dias no quartinho e ele ficou bem tranquilo. Eu achei que ele ia estranhar a cama, tudo. Nada, bem tranquilo, bem de boa, dorme. E daí, assim, ele acordava, até um tempo atrás também ele acordava e chorava, né? Se desesperava que não me via na cama. E aí a conversa e fala, né? As frases à noite, né? Aquela coisa toda do exercício. A tarefa de casa, né? Eu só vou fazer um parênteses. A tarefa de casa da constelação, porque a constelação ela não é uma terapia que faz milagre. Ela organiza e aí tem tarefa para os pais fazer em casa, que é a filosofia aplicada na prática. Daí ela faz eu aqui em casa eu até montei um painel mural. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Quarto de Guerra. É um filme evangélico, né, de oração. E a mulher tinha um quartinho lá que ela tinha um painel lá com as orações. E eu fiz um com as frases do Bert e coloquei a foto do Miguel. E tem uma frase que é bem interessante, que até o meu marido dele lê, né? Conta pra ele. Ele tem uma frase que fala que eu sou o filho certo para vocês e vocês são os pais certos para mim. Então eu fiz uma montagem, uma foto do Miguel e essa frase, e a gente praticamente toda noite a gente lê aquilo aí, assim, a gente passou a aceitar, a pertencer. O Miguel passou a pertencer para nós depois disso, né? Porque o autismo tira muito a criança da gente. Você começa a ver aquilo como eu não gosto dessa palavra, um fardo, mas é essa impressão que eu tenho de algumas famílias, né? E aqui não. Aqui a gente, outro dia, meu marido, que no começo ele não aceitava, né? E ele tem 2 filhos do primeiro casamento que são gêmeos, né? Que são mais velhos que Miguel, tem 8 anos. E ele, outro dia, ele sentado observando o Miguel, ele me disse assim, mãe, o Miguel é diferente. Ele é diferente. Mas se me perguntassem hoje se eu quisesse voltar atrás, não voltaria por nada nesse mundo, eu voltaria atrás. Eu ia criar o Miguel igualzinho do jeito que ele é. Isso é incluir assim, no coração, né, Andréia? A primeira inclusão, que a gente briga tanto por inclusão na escola, inclusão na sociedade, é incluir o filho do jeitinho que ele, sem querer mudar ele.
Aceitar Isso. ele do jeito que ele é e contribuir para o que é possível amenizar dos sintomas, E né? na família, né? No núcleo familiar Isso. também é difícil. Eu É. acho que a segunda mais difícil inclusão é no grupo familiar. Eu Uhum. tenho três irmãos, né? Nós somos em 4, então a família é grande. E quando a gente se reunia todos, nós somos em falar alto, né? Falar alto e todo mundo quer falar ao mesmo tempo. E aí, quando a gente se reunia, cara, o Miguel ficava perdido, né? Porque Claro. para ele aquilo era Uma uma briga. enxurrada Uhum. de Informação. coisas, né? De informação que ele não dava conta. E aí ele começava a correr de um lado para o outro na casa, gritar, ele subia em cima das coisas, ele pulava, e daí ficava todo mundo assim, né? O que está acontecendo, né? Mas até então a gente não sabia o que que era. E aí, com o tempo, eu fui, né, conversando com a família e explicando. E agora é engraçado, porque quando tá todo mundo daí, agora a minha mãe manda, né? Um de cada vez. Parem de falar alto que o Miguel tá se estressando. Deixem o Miguel. Respeitar o Miguel. A Respeita o minha mãe, Miguel. Uhum. respeitem ele. É. E até as crianças, né? A gente senta e conversa, explica, porque elas têm que entender que o Miguel tem uns reflexos agressivos. Então, se tirar um brinquedo da mão dele, ele vai atacar e o primeiro ataque dele, defesa é a mordida. Então, se tirar qualquer coisa da mão dele que ele não esteja esperando, é um reflexo automático ele morder. E é ruim, né? Porque isso, para a convivência com outras crianças, é extremamente negativo, né? E agora os nossos, que nós temos cinco crianças na família, todos já aprenderam, né? Que tem que conversar com ele, tem que chegar para ele e dizer, Miguel, me empresta para mim brincar? Aí ele dá, bem tranquilo, mas se pegar, dá briga, né? Então, assim, isso também com a constelação veio, né, Arlete? Ele não brincava com esses primos, ele brincava sozinho, ele estava ali no meio, mas a brincadeira dele era fechada, tanto que ele virava de costa, né, os outros. Aí, com a constelação, ele começou a dançar com os primos, começou a brincar de esconde-esconde, e assim, hoje a convivência é bem diferente, totalmente diferente. Porque ele está sendo visto e incluído do jeito que ele é, sem querer transformar e sem fazer bullying com ele, né? Exatamente. E honrando o destino e o que ele está representando, que é puro amor familiar, né? Então muda, quando um muda, vai mudando a percepção de todo mundo, né? Eu lembro que ele brigava muito com a priminha, depois ele já dança balé com a prima, ele interage com a prima. Isso é lindo, Sim. gente. Isso é Nossa, autonomia, reconhecimento. sim, porque apesar de a gente ser irmãs, né, eu e minha irmã, que é a mãe dela, tinha um clima chato, né? Tipo, meu filho espancava a filha dela. Ela não podia chegar perto que ele agredia feio ela. A gente tinha que estar o tempo todo socorrendo. E agora não, agora os dois, né, se dão as mãos e vão brincar, né? E assim, gente, isso não foi terapia. Porque assim, eu sempre questiono muitos terapeutas, porque a terapia ela é aplicada num espaço preparado para aquilo, para a criança ter uma resposta determinada, né? Agora, o dia a dia que a criança está num espaço que não é preparado, que ela tem que se ligar qual que é dentro daquele, né, ambiente, não funciona a resposta. Aí tu vai lá buscar ele na terapia. Mãe, ai, hoje o Miguel tá de parabéns, ele fez isso, 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 beleza. Daí, em casa, você vai ver, não é aquilo. Porque não é um ambiente preparado. Não tem outra criança. Só tem um adulto, ele com o adulto, ele senta comigo e conversa como se fosse gente grande. Ele tem umas falas com 3 anos que eu e meu marido, a gente fica se olhando assim, mas não, continua. Porque ele fala palavras muito complexas e com uma entonação de voz. Até minha mãe falou outro dia, nossa, o Miguel fala às vezes do jeito que dá até medo, que parece um adulto. Porque é o normal deles, né? Eles têm uma entonação de voz diferente em alguns momentos, né? Então, claro, lá com o adulto, que é o que ele gosta, ele vai
desenvolver, vai reproduzir, vai fazer tudo certinho. Mas larga ele no meio de 30 crianças que nem na creche pra ver. E na Não creche, vai, ele não foi mais na creche, né? Porque por causa do corona, né? Não, não, a pediatra dele proibiu ele até por causa Sim, da asma, né? sim, tá certo. Principalmente por causa da asma, porque o Sim. caso dele A asma é tá, mais um ele sintoma asma na controlada. lista. A asma é mais um É. sintoma na lista. Tem a ver com a relação com a mãe. Inclusive, hoje à tarde, possivelmente, teremos uma constelação de asma, acho eu, no Hum, grupo à tarde. Então, entrem. Ô, Andréia, eu quero que se conte para nós como é que era a relação do Miguel com o pai e como é que ela ficou sim. no decorrer do grupo e como ela está hoje. Sim. Então, o meu marido, ele no começo ele não aceitava, né, como eu falei para vocês, e depois ele se culpava. Eu anteriormente. Opa, cortou a Andréia, congelou, peraí que ela já volta. Faz Opa, parte. Voltou, pode continuar. Ele se culpava e daí parou. isso, ele se culpava por questões da vida pessoal dele que tinha vivenciado anteriormente, ele achava que aquilo era o motivo pelo Miguel ter autismo, né? Mas Sim. aí a gente conversando, né, e psicólogo no meio e tal, e a gente começou a entender que não. Só que o meu marido, ele não teve pai, quer dizer, ele tem pai, né? Mas ele não Opa, teve vivência com o pai. E aí ele tenta compensar isso com os filhos. Então ele é um super pai. Ele é muito parceiro, ele é brincalhão, ele, sabe, ele faz tudo, mas um pouco. Ele dá banho até hoje no Miguel, ele dá banho, né? Eu nunca dei banho. E aí ele é muito de encostar, de querer abraçar, de beijar o tempo inteiro, né? E o Miguel é extremamente avesso a isso. Então, assim, se você chegar para o Miguel e pedir, filho, dá um abraço para a mãe, ele vem, ele dá um abraço, hoje ele já fala até eu te amo, mãe. Mas se você chegar e abraçar ele do nada, despreparadamente, a reação dele vai ser negativa, com certeza. Ele vai te morder, ele vai te beliscar, ele vai te cuspir. E o Douglas tinha um quê com isso, porque ele não entendia. Ele queria que eu abraçasse ele, beijasse, que nem os outros dois fazem, né? Os dois mais velhos fazem, né? De trocar sim. carinho, né? Então era uma briga. O tempo inteiro, os dois brigavam, discutiam. O Miguel não aceitava. E tinha vezes que ele dizia assim, que ele era filho do vizinho. Querido, Ele chegou querido. assim pro pai dele, você não é meu pai. Daí o meu marido falou, mas quem que é o teu pai? O vizinho. Tava se vingando do pai, né? Tá com raiva do pai. Aham. Não, eu disse, olha, quem vê, escuta o Nosso Senhor, né? E aí, mas aí depois, acho que foi a segunda constelação. A segunda constelação que mostrou para nós que era a questão ali com o pai, né? Se não me E lembro. aí, foi, eu lembro, a gente trabalhou cuspir. Eu acho que essa Ele foi essa fui eu que conduziu, foi a Ana, não me lembro. Tem uma foi que a Ana. a Ana que Eu conduziu acho que a segunda, né? A Ana acho que foi a conduziu. Ana, se não me É, engano. acho Mas a eu Ana lembro que a gente trabalhou o sintoma da alteração sensorial, sensorial. que ele punhava tudo na boca e cuspia, Uhum. e o campo revelou para nós que era ligado ali ao pai. E hoje é assim, o meu marido sai para trabalhar, ele fica chorando. Eu quero meu pai sumiu, quero trabalhar com ele. Ele fica meia hora. E aí, quando o meu marido volta, antes ele se escondia do pai. E ficava meia hora escondido até o pai achar ele. Porque ele não queria ver o pai. E agora? Não, agora ele vem correndo, meu papaizinho! E dá o E abraço. abraça. E daí ele quer colinho. Daí ele vem, pai, quer colinho. Quer colinho, ele fala assim. E é muito engraçado, né? Agora ele abraça, ele beija, eles brincam, eles sentem junto assistindo. Meu marido gosta de vídeos de elétrico, ele é eletricista, né? Ele assiste vídeos de motor e coisa, né? Pra resolver os problemas do trabalho dele. O Miguel senta do lado e olha pra ele e fala assim, interessante, né, pai? É interessante. É bem interessante isso. E daí, agora ele começou a fase da imaginação, olha. Sim. Teoria da Ele tá mente.
assim, claro, nas limitações dele, né? A gente Sim. percebe que ele não forma uma história conexa, assim, tem muita lógica a historinha Sim. dele. Mas ele convida a gente para ir na fazenda dele, ele é fazendeiro. Na fazenda dele tem bois, vacas, porquinhos. Ele fala tudo que tem na fazenda. E Que tem lindo. laranja. Tem Tem pé laranjas, de laranja. laranja. Ele fala laranja. Ai, que lindo. Então, isso tudo é fruto da constelação, porque a gente não está fazendo terapia nenhuma. Nós estamos desde fevereiro, no caso. É. E dezembro era férias, né? Janeiro era férias. Dezembro é férias, isso, Janeiro era exatamente. férias, né? Então, o corona também, né, Andréia? Ele veio num momento que pôde fazer com que a gente aplicasse as constelações e as crianças não tivessem aula, não tivessem terapia, porque eles assim, não, isso aqui é o que trabalhei. Então, a gente não quer saber o mérito é de quem, mas o fato de estar neutro, né? Todas as terapias são importantes no seu lugar e na sua Sim. quantidade. Todas são. Uhum. Só que eu fiquei muito feliz com esse presente do universo que a gente conseguiu aplicar esse projeto, né, de 6 meses e não tinha terapia, estava de férias e veio o corona e permaneceu de férias. Então, para ficar muito claro para nós e para os pais que as constelações, sim, elas contribuem para a melhora do transtorno. Contribui para a melhora da dinâmica familiar. Pensa, o pai e uma mãe que não dorme e consegue dormir é outra vida. O Sim. filho que vai para o berço dá para o pai e a mãe voltar a namorar de novo, porque antes não tinha como. Então as coisas vão se colocando no lugar que primeiro fez o casal. Porque para a Andréia engravidar e qualquer uma engravidar precisa ter o marido primeiro. Então o marido vem antes que o filho. E daí quando vem o filho com o transtorno, o filho vem antes que o marido. Daí muitas vezes o marido vai embora porque a mulher não está mais presente. Aí gera outra questão. E uma das questões, né, Andréia, que foi 100% das mães, foi a aproximação dos pais. Mesmo os pais que estão divorciados, separados, né? E a cura para a criança é a conexão com o pai, porque a mãe traz para a vida e o pai leva, o pai da saúde mental, da presença. Então, buscar essa conexão. Eu falo que esse projeto, né, até o livro que eu estou escrevendo, que as mãezinhas estão me ajudando a escrever, que até outubro vai estar no mercado, de forma online gratuito, em 3 línguas. Quando a gente consegue, né, trazer este pai para o lugar dele, que o pai tem o direito de ser pai e tem o dever de ser pai, né? Então, mas tinha, né, uma mãe, mas o pai ele sumiu. Vai lá no Ministério Público, dá um jeito, vai até você como mãe tem que encaminhar este filho para o pai. Então, o pai tem o direito e o dever de ser pai. Então, a gente ajuda este pai a ser pai. Como é que a gente ajuda este pai a desempenhar a função do pai? Trazendo esse pai para perto, como primeiro no coração da mãe, né? Então, você falou, seu marido, eu nem sabia, né? Porque nem me lembrava desse dado. Ele não teve uma conexão com o pai dele, né? Então, a gente ajuda esse marido a conectar lá com o pai dele para poder estar presente como homem para o paizinho aqui, ser o pai dele, né? Do menino. Então, são muitas questões que a constelação trabalha e que a gente vai conectando. O Miguel não foi o único que começou a enxergar o pai, né? A maioria começou a dizer para os pais, eu te amo. A Andréia sabe que ela ouve aí das mães. Eu te amo, nossa, pai, que bom que você está em casa, nossa, que bom que você voltou, nossa, estava com saudade. As crianças não viam os pais, era 100%. Não Até chegava. porque as mães acabam adotando essa postura de fazer Galinha tudo choca. tem que ir, né? Levar, tem que ir para terapia, tem que isso. Liga automático, né? E eu sempre fui muito assim de resolver tudo aqui em casa, né? O meu marido, ele é muito tranquilo nesse ponto, então, tipo, eu tomo as decisões e ele vai embora. Tipo, tem que ser uma coisa assim muito significativa para ele interferir, senão ele deixa eu tomar conta. E aí a constelação eu comecei a perceber que não é assim, eu tenho que me pôr no meu lugar e dar espaço para ele. E quando eu abri esse espaço para ele, o Miguel se abriu. Isso aí Claro, também foi. repete, André. Quando eu abri espaço para o meu marido, o Miguel se abriu para o pai. E Ele essa é a cura do percebeu que ele Miguel. era
50% meu, 50% do pai. Isso não vai mudar nunca. É o espermatozoide e o Arlete, é porque a mãe conduz isso, é a mãe a condutora dessa relação dessa com possibilidade. O pai. Isso. Bem colocado. É a mãe que Sim. conduz a criança, que eu falei. Se o pai tem que catar com o MP, que não é o caso da Andréia, vai a mãe que vai conduzir, buscar esse pai para a criança e trazer ele e dar um lugar no coração. A mãe não precisa mais amar o pai. Tem uma instituição em Santa Catarina, que eu estava conversando com a fonoaudióloga, que é amiga minha, 80% dos casais são divorciados, dos que frequentam aquela instituição, uma instituição pública. Né? E aí quem tem que fazer essa ponte é no coração, gente, é a permissão, né? Então, assim, olhar para o autismo, a gente já está quase no nosso tempo, né? Mas não de uma forma romanceada, né? Tem problema? Tem. Dói. A gente se sente culpado, por exemplo, o pai se sentiu culpado, você se sentiu culpado. Não, ninguém é culpado, todo mundo tá junto no contexto, então ninguém vai buscar culpados na constelação, a gente vai buscar solução de uma forma amorosa. E a boa solução, como diz o Bert, ela é boa para todos. Porque lá no grupo, né, uma constelação servia para o outro, que servia para o outro, né, André? Que servia para o outro, porque o tema básico é autismo. Então, quando ia lá representar nossa, tinha um pouquinho de mim. Nossa, eu lembro que depois da constelação da Andréia, veio uma outra mãe no privado e falou, nossa, Arlete, eu passei pela mesma situação na gestação do meu filho. Será que aconteceu isso comigo? Eu falei, não sei, vamos olhar numa constelação, né? A gente nunca fica na suposição, a gente deixa o campo mostrar, o fenômeno aparecer, para a gente ter certeza. Então, um ajuda com o outro. E um se curando é a cura de todos, né, Andréia? Então, eu queria que você tivesse um resumo para nós, as melhoras que o Miguel teve, assim, ele melhorou o sono, a relação com o pai, com a priminha. É importante lembrar, né, Arlete, como se disse, que não é uma constelação que vai fazer diferença, né? E tem que fazer o exercício, né, o tema de casa, porque os sintomas, eles tendem a voltar, né? E volta. Você acaba esquecendo aquilo que você, né, viveu ali e volta. O autismo tem muito disso, ele volta mesmo, né? Então, é todo dia exercício, todo dia, né, trabalhando para continuar. Mas, assim, além do sono, né, que melhorou a seletividade alimentar dele. A gente está iniciando o processo agora de introduzir o leite de novo para ele. Eu já comecei com alguns alimentos com leite e teve um resultado, assim, muito bom. Então, antes ele só comia bolacha redonda. Se não fosse redonda, ele não comia, então agora ele está comendo outras, né? Ele já consegue comer a comida misturada, né? Feijão, arroz misturado. Antes ele separava tudo. Se punhasse feijão, arroz, ele comia todos os grãozinhos do feijão primeiro, depois o arroz. Se punhasse carne, ele só comia carne, ele mastigava e cuspia. Muitas coisinhas assim. Então agora não. Agora ele tem uma alimentação praticamente normal, bem tranquilo. E melhorou a questão da atenção compartilhada. O olhar no olho da gente, ele olha mais tempo, né? Ele tem um olhar sustentado. Ele já faz uma conversa, porque antes ele repetia muitas frases de desenho e tal, então assim, ele tinha uma fala que não era tão funcional. Agora não. Agora você consegue conversar com ele de uma forma mais presente, né? Você percebe que ele está ali, né? E os brinquedos que ele jogava muito pro alto, né? A brincadeira dele era jogar para cima ou enfileirar. Hoje ele ainda enfileira, mas é tipo assim, eu percebo que é no momento que ele tá meio estressado, que ele quer se regular, daí ele se fecha no mundo dele e faz. Mas jogar brinquedo para cima não fez mais, não. O girar parou bastante, né? Ele gira só se ele estiver num ambiente que esteja muito agitado. Muito. Então, e agora, como a gente não vai, né? Só eu e ele em casa. Então, nossa, muita coisa, muito detalhezinho. Mas a parte de socialização é como se ele tivesse presente realmente agora. Antes ele tinha um mundinho dele fechado, para você entrar era difícil. Agora não, agora ele consegue fazer uma conexão com a gente. Então, isso que é lindo, né? Então, uma das coisas que a gente sabe como fonoaudióloga, né? Que a gente precisa olhar no olho, ver o outro para começar a aprender a falar, né, Nancy?
observar, se espelhar. Então, uma das coisas que eu sempre, que eu já trabalhando com as crianças, antes do projeto, no consultório, né? Que me fez chamar atenção é a conexão no olho, né? A criança começa a ficar presente, né? Por isso que o nome do projeto é da ausência à presença, porque ele começa a olhar no olho, ele começa a enxergar, ele começa também, quando ele enxerga, ele é visto, né? Então, automaticamente o sistema familiar vai incluindo aquela criança, ela vai sendo incluída e incluindo tudo aquilo lá atrás que a criança estava olhando, porque não tem como a gente estar presente em dois lugares, né? Não lembro mais o nome daquele, da Eureka, né? Que para mim entrar na banheira cheia de água, a água tem que sair. Então, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não tem como eu estar presente aqui e estar presente em 1920. Não tem como. Ou eu estou em 1920 ou estou em 2020. Um dos dois. Então, é isso que a constelação traz. A gente vai deixando as amarras, os emaranhados, as mochilinhas lá onde eles pertencem, para poder ficar presente no aqui e agora. Porque, como diz o Dr. Hammer, da Nova Medicina Germânica, quando acontece um conflito aqui agora, semelhante ao que aconteceu lá, faz um trilho de conflito e eu vou lá para trás. E daí, quando eu vou lá para trás, eu perco a noção da realidade, né? Eu toco a vida, eu continuo levando para todas as terapias, né, Andréia, trabalhando, dando comida, trocando a fralda, mas eu estou no automático. Isso não é só com as mães de Não é vida, né? Não é vida e não é só com as mães de crianças que têm autismo ou adultos. É com todos nós na vida prática. Todos nós, né? Então, o Miguel, eu lembro que no terceiro encontro, foi um encontro maravilhoso, como todos, né? Mas a Andréia dizia, se acabasse o projeto aqui hoje, podia terminar. Estava acabado o projeto, porque o sono do Miguel já tá bom, né? Oh. Não era isso que falava? Tá no teu vídeo. Sim, eu falo para todo mundo, de boca cheia, porque para mim aquilo ali foi um presente tão grande que eu tava num buraco, gente, que eu não sabia para onde correr. E assim, eu não gosto de medicação, né? Tanto que o Miguel não toma medicação. Ele já toma muita coisa por causa da asma, mas medicação para controlar a hiperatividade, para sono, ele não toma. Porque eu acho ele muito pequeno, gente, para usar a medicação, né? Então, nossa, eu tava num buraco que eu não sabia mais o que fazer. As terapias não resolviam, né? Não tinha resultado. E daí ia para os terapeutas, eles diziam, mas é a medicação da asma que tá fazendo isso, que essa medicação deixa agitada, essa medicação não deixa dormir. E ele continua usando agora e tá tudo certo. Então, né? Eu assim, ó, eu penso assim, que hora que precisa usar medicação, a gente usa a medicação. Hora que não precisa, não usa. Tudo tá a nosso serviço, né? Então, eu escutei, não sei de quem, eu gosto de repetir, que enquanto o ser humano ainda não estava, aspas, merecendo a anestesia, a gente não tinha anestesia, fazia a cirurgia no sangue frio. Quando a gente já passou para merecer a anestesia, descobriu-se a anestesia. Então, se estuda tanto, as medicações têm o seu lugar e têm a sua funcionalidade. Porém, imagina, você começa a medicar uma criancinha, como o Miguel, desde pequenininho para dormir, o que vai ser quando tiver a idade da Emília, da Fátima, que tem um pouquinho mais que eu, da Ana Cris. Pensa como fica o fígado dessa criança, como fica as células dela. Então, se a gente puder ir trabalhar os sintomas e eliminar, quanto menos usar a medicação, mas quando ela for necessária a gente usa, né? Mas poder menos, que toma um para dormir, toma um para acordar, toma um para ficar calmo, toma um para ficar um pouco mais esperto. As crianças com TDAH, não, tem que tomar um para dormir. Acordou, agora tem que tomar um para não sei o que. Gente, eu fico imaginando a biologia do cérebro da pessoa. Uma loucura. O meu medo em relação à medicação para o sono, Arlete, era essa dependência, né? Porque o Miguel hoje ele toma de manhã e de noite medicação para asma contínua. Sim. E ele teve tantas constelar, André. Vamos constelar essa asma aí, que daí vai passar a medicação. E ele teve tantas internações assim, que a gente ficava 5, 6 dias no hospital, né? As crises eram muito fortes. E que hoje ele toma, eu não preciso nem falar, filho, eu só digo, é hora do remédio. E ele toma na seringa, porque eu não sei se ele criou alguma coisa na cabeça, porque a medicação é injetável, ele toma na seringa. Querido, sim. Mas, assim, então eu não queria criar mais essa dependência de medicação para dormir. Parabéns, parabéns.
Eu fico feliz com as mães quando ela fala assim, eu vou tirar o remédio. Não, não tire. Converse com o médico, faça um desmame, mas orientado, não faça por conta própria. Claro que quanto menos medicação, melhor, mas quem manda na medicação, né, é o médico, ele que entende disso. Eu entendo de sintoma e de constelação e de fonoaudiologia. Ado, cada um no seu quadrado. Gente, tem alguma mãe que tem alguma pergunta aí para a Andréia? Daquelas que ela sabe responder, né, Andréia? Para nós ir fazendo o nosso final? Alguma mãe quer falar alguma coisa e tem que abrir a cam para mostrar o rostinho e o microfone. Tem alguém que queira perguntar? Pode, abre então, Reni, abre o teu microfone. Pronto, Reni, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Me ouvindo? Sim. Sim. Então, eu tô assim, venho numa pesquisa longa aí, já tem 9 anos que eu tô nessa situação de diagnóstico, e tem várias histórias que não cabem aqui. Mas eu fiquei assim, tem vários assuntos que ela falou que eu me questionei, mas o que me chamou a atenção, e até de repente pode me auxiliar, é que o meu também, ele não come misturado. Eu coloco no prato as comidas todas separadas e ele come uma de cada vez. Qual o motivo de ter que misturar essa comida? Que ela falou assim, agora o meu já está comendo tudo misturado. Eu não entendi. Sim. É porque aqui, eu não sei de onde que você é, mas nós aqui somos da cultura italiana, né? E eu sou misturada italiano com alemão com búlgaro. Então a gente come feijão, arroz, macarrão, carne, Como polenta, virado, tudo. come virado, né, André? Tudo É, misturado. isso. E então é comida farta. É bastante coisa. Não tem aquela coisa, é só macarrão, só macarrão. Não tem, né? Agora, por uma questão de saúde, a gente está tentando mudar esses hábitos familiares. Mas vem desde criança, a gente costuma misturar. É polenta com carne, com feijão, entende? Não é uma coisa só. E até nas escolas, nas creches, a gente percebe que é assim também aqui. É cultural aqui do local. Então, ele não vai comer só a polenta. Ele vai comer polenta misturada com alguma coisa. Um molho, com carne, com salada, né? Então, hoje eu consigo fazer ele comer arroz com brócolis refogado, feijão e carne moída. E daí mistura tudo e come. Mas é cultural, é da região aqui. É importante que assim, não tem certo, não tem errado, né, Reni? E na constelação, então assim, a gente não busca entender mais por que aconteceu isso. O Helen fala que quem quer entender o que aconteceu, por que acontece isso, a gente não quer solução. A gente pega, então, digamos que vão pegar a questão da alimentação. Seletividade, não misturar comida, que isso é cultural, como o André falou. Seletividade alimentar. Então, eu vou pôr, qual que é o sintoma? É a seletividade. Eu vou pôr a criança, ou o que precisar, a seletividade é a origem dela. Sistemicamente. E aí a gente vai circular no campo, o que for permitido, e em busca de uma boa solução para isso. Entende? E aí, aspas, a mágica acontece, as coisas mudam. Por que mudou? Não faço a mínima ideia. Só sei que a gente incluiu o que precisava e as coisas se organizaram. Então, tem crianças do projeto que a mãe também vai fazer uma live. Ele tinha medo de salsicha. Ele tem 11 anos. Ele morria de medo de salsicha. Hoje ele come salsicha e me manda vídeo. Arlete, tô comendo salsicha gostoso. Eu não tenho medo. Cuca de banana, ele comeu semana passada. A mãe dele fez. E ele mandou um vídeo. Hoje eu não tenho mais medo da cuca de banana e descobri que é gostosa. E tá comendo. Então, o que gerava na cabecinha dele, que tinha medo de salsicha, cuca de banana, de nhoque, sei lá o que ele também não comia e tá comendo? Eu não sei. Importante que a gente olhou o que é esse sintoma da seletividade, quis nos contar que faltava incluir no campo. Então, a gente inclui aquelas 3 leis, pertencimento, ordem, hierarquia, dar, receber e a força do amor estavam de alguma forma emaranhada e isso se organiza e a criança melhora, Reni. Eu entendo que é muito pouco tempo para se entender muita coisa aí. Vai lá ver os vídeos, não sei se já foi lá no canal, já viu os vídeos?
Já assisti todos. Legal. Não, mas eu tenho uma... Tem? Eu sou uma estudante, Uhul. né? Gosto demais. Toda natureba, sabe? Sou bem... Já é de mim. E aí, quando veio a seletividade dele, para mim foi mais fácil de entender. Porque eu sou assim. Tipo assim, eu não sou muito de carne, não sou muito... Eu sou mais assim, uma saladinha, um arrozinho. E hoje, estudando, então eu aproveitei quando ele estava aí tomando medicação, aquela compulsão alimentar, em vez de eu dar tudo que ele vinha na frente, ele comia, o que eu fiz? Eu retirei tudo, biscoito e essas coisas que não são saudáveis, e incluí brócolis, beterraba, e aí ele aprendeu a comer. Aí eu aproveitei. E para mim foi bom. E outra coisa, assim, são 9 anos que eu... No começo eu fiz igual vocês falaram, né? 1 ano não aceitamos, aí depois aceitei e abracei a causa e comecei a correr para lá e para cá. E aí, só que eu sou uma mãe questionadora. Mas ele está 6 meses fazendo essa terapia, não tem resultado nenhum. O que eu tenho que fazer em casa? E aí elas começaram a ver que eu cobrava demais elas. Às vezes, que eu sou atendida por uma instituição, eu tenho particular e instituição, né, pela comunidade também. E aí eu comecei a questionar. O que tem que fazer em casa? E aí elas começaram a me passar, não, faz isso, faz isso, faz isso. E eu fui trabalhando. Eu vi que o meu trabalhar em casa dava mais resultado que lá. Porque lá, como ela falou ali, ele já sabia, porque eles são muito inteligentes, né? Ele sabia que chegando lá na psicóloga ou na TO, ele ia se comportar de tal maneira, eles iam brincar de joguinho, disso, daquilo. Então, eles são muito... E em casa, no dia a dia, quando tinha oportunidade, eu já trabalhava aquele assunto. Então, hoje ele não... Esse casamento, né, Reni? Terapeuta e família, e o tratamento da família, ele é fundamental. Até porque ele vai lá para o consultório da Nancy e fica 50 minutos 2 vezes por semana. E quem fica com a criança o dia inteiro é a mãe. Então, sim, as mães também trabalharem. Mas a minha pergunta que eu fazia nos congressos era assim: quem olha para a dor dos pais? Porque os pais precisam passar pelo luto, fazer esse trajeto do luto acompanhado, entender que não é um castigo de Deus ter um filho autista, entender que não é vergonha ter um filho. Então, assim, é olhar para isso de uma outra forma. E pé de laranja não dá banana. Quando tem uma criança autista, você vai ver, você tem seletividade alimentar. Opa, teu filho também tem. É hiperativo, o pai é hiperativo, a mãe é hiperativa, o avô tem não sei o que lá. Porque são sintomas que vêm suaves, até que um dia vem uma bola grande de neve, sabe? Aquela bola que vem vindo, ele ficou grandão para ser visto. Não dá mais para negar que existe aquilo. Ele precisa ser visto e incluído com amor. Sem amor, sem respeito, a gente não inclui nada, né? Então, mais à tarde, não sei se você vai estar no grupo com nós, lá você vai, não sei se você já conhece as constelações, né? Mas cada um tem um jeito de trabalhar, de incluir. À tarde eu vou passar para as 20 primeiras inscritas lá do Simpla o convite para estar no grupo à tarde. Eu gostaria de participar. Então, você se inscreveu lá no Simpla, Reni? Sim, é para fazer hoje à tarde, hoje de manhã. Isso. Daí a gente é automático? Sim, a gente vai mandar o convite para vocês. Sim. Tá. A gente vai mandar o convite para vocês para participarem do grupo hoje à tarde. Uma constelação vai ser ou de um filho ou de uma mãe. A gente não sabe, né, Inês? Porque às vezes a gente não constela a criança, constela o pai, constela a mãe, porque a criança só está refletindo um sintoma, né? Então a gente se deixa guiar pelo campo, faz uma meditação e aquilo que for a boa solução, a gente olha, porque quando os pais melhoram, os filhos melhoram. Aquilo que a André disse. Eu fiquei mais presente, dei espaço para o meu marido, o Miguel ficou melhor e enxergou o meu marido. E tudo vai ficando melhor. Então, a constelação, ela é um trabalho de autonomia. Fazer o exercício em casa, né, André? Não custa nada, é de graça. E você tem ele à mão quando precisar. Né? O hino A Vida da Brigitte, os exercícios, as frases de solução para cada criança é diferente, algumas são básicas, mas muitas são diferentes para cada solução. E esse exercício só cabe ao pai e à mãe.
E isto feito vai para o resto da vida. Ah, Elete, então daqui 5 anos eu posso parar de fazer exercício? Só que não. É o resto da vida. Enquanto você estiver respirando. Aí, Arlete, quantos minutos de exercício? Conta aqui quanto tempo você investe no exercício, Andréia. Ao tempo que eu me sentir bem fazendo ali que precisar, eu fico fazendo. Em média, Às assim. vezes eu perco o sono, né? Às vezes eu perco o sono à noite. Miguel tá dormindo e eu tô acordada. Agora eu inverti, né? E aí eu fico falando as frases, olhando pra ele, conversando. E aí com ele. melhora. Então não é uma coisa que você vai fazer. No outro dia, nossa, é visível. É visível. Quando os pais mudam a chave, o filho muda a chave no outro dia. Né? Então, assim, o comando interno está dentro do coração, principalmente da mãe. Por isso que o livro que eu estou escrevendo é em homenagem às o corpo. mães. E escutar o corpo, né, André? O corpo, a gente vai aprendendo a entender o corpo, o que aconteceu aqui, o que aconteceu lá, o que está aprendendo. Porque a mente mente e o corpo não mente. Ele nos dá a informação que precisa ser dada para aquele momento. E é tudo isso que no desenvolver, né, de um projeto a gente trabalha. Dá para fazer mais projeto na AMA e trabalhar o resto da vida? Claro! E essa AMA está de super parabéns, que está indo buscar a pedagogia sistêmica, quer implantar a pedagogia sistêmica, que daí não é na área da saúde, mas na área pedagógica, que já vai ajudar um montão. Muda a percepção do psicólogo, do OTO, dos pais, dos dirigentes da AMA, incluir essas famílias de outro lugar. Saber que a AMA está aí a serviço não do autismo. A AMA está a serviço dos pais, das famílias, destas questões. E quando a gente fica a serviço da boa solução para essas questões, a boa solução aparece. Essa AMA vai ser modelo no mundo, vai ser a primeira AMA sistêmica e o meu sonho é que todas as AMAs fossem sistêmicas. Gente, eu quero agradecer vocês, já passamos 20 minutos do nosso horário. Olha esse meninão aí, tem outros que já conversam com a gente. Obrigada, Reni, pela sua pergunta, e à tarde você vem para o grupo. Né? Só uma pergunta, como é que eu faço para participar desse projeto? Esse projeto já acabou. Esse projeto já acabou, né? Ele é um projeto social e em setembro, a gente vai abrir mais uma chamada pública para mais um projeto social por ano, que esta é a minha meta. Em contrapartida, depois que eu terminar de escrever o livro, eu vou abrir projetos para participarem, que esse é o meu trabalho, né? Então, como serviço remunerado. Projetos de longo e médio prazo, que as mães vão poder se integrar de a forma comprando o projeto. Né? Mas vamos oferecer... Porque eu tenho interesse, porque, tipo assim, eu moro em Joinville, né? E aí, de início, começamos um projeto que estava na minha cabeça, mas daí, além da AMA, né, a gente começou com outros, trabalhar outras coisas, mas o que me chamou mais atenção é que eu quero trabalhar realmente com as mães, com a família, porque o que eu faço, e eu vejo assim no grupo que eu participo, ninguém cuida das famílias. Ninguém. Tem mãe assim que chorando, o que eu faço? Meu filho não é isso, meu filho não é aquilo. E eu tô na fase da adolescência, e aí outras coisas que vêm, né? Os hormônios, e aí o meu interesse de aprender, de interagir, é para trabalhar com os pais. Tem muita falta desse trabalho com a família, né? Tem. E só fica olhando a criança de uma forma... colocar de forma que a sociedade quer. Eu já penso diferente. Meu filho tem que ser o que ele se sente bem. Eu coloco os limites, né? Claro, dentro de uma educação, mas ele tem que se sentir. Isso, Reni. Então, assim, essa foi a minha pergunta. Onde estão os pais? Quem olha os pais? Quem cuida dessa família? A Andréia levantou a mão e tem a Vanusa, que ela, se quiser falar, tem que abrir a câmera. O que acontece? Ninguém olha para os pais, a gente só olha para o autismo. E aí a gente não vai achar solução nenhuma. Eu, como fonoaudióloga, a gente seca gelo. Faz o que a academia ensinou e faz o nosso melhor, mas não vai muito além daquele prescrito. Então, Reni, em breve vai ter novidades. Eu vou começar uma formação de 3 anos, profunda, longa, transformadora. E você, quem sabe, pode vir para a formação. E o que eu fico incentivando todos os pais a fazer formação, porque ninguém melhor que vocês passar pelo processo, se curar,
que é isso que a gente Sim, faz. é esse o primeiro passo. A gente primeiro tem que se curar, porque nós também, aqui tem a Fátima, a consteladora, a Emília, a Carla, a Ana, a Cris. Se a gente não se curar primeiro as nossas mazelas, a gente não tem condições de olhar para a mazela do outro. Então, primeiro eu tenho que estar inteira, esse é o pré-requisito básico. Eu tenho que estar inteira para poder olhar com amor e respeito para a sua dor. Senão eu só vou ver a minha dor na frente. Né? Por isso que eu parei com tudo e me afastei e comecei a estudar. Então, agora seja bem-vinda aí... aqui. Eu só vou ter que te cortar um pouquinho, Rini, por causa do nosso tempo, tá? Pode fechar. Não, mas eu quero te ouvir muito. Você tem o contato e venha hoje de tarde. A Andréia levantou a mão e a Vanusa. A Vanusa só tem que abrir a câmera para falar. Andréia, diga. Tá, vou falar bem rapidinho, gente. Eu achei legal, você falou ali de Joinville, Reni. Quando a gente começou o processo aqui da Ama Videira, a Joinville foi a primeira ama que a gente foi conhecer. Olha. E assim, como a gente fala, não é certo nem errado, cada um tem uma forma de fazer. E a gente teve a impressão, todos nós da equipe, que Joinville não era o modelo que a gente queria seguir. Tá? Nós sempre quisemos uma ama humanizada. Aquilo que você falou, eu quero que o meu filho seja do jeito que ele é, do jeito que ele quer ser, ele tem o espaço dele, eu não quero preparar um bonequinho para a sociedade. E eu sempre digo que essa pandemia, ela veio uma hora bem interessante para o autismo, para as pessoas entenderem o que é o isolamento. Porque todo mundo está vivendo aquilo que o autista vive. De não poder tocar, de não poder abraçar, né? De ter aquela distância social que tem que ser respeitada. E que as pessoas não entendem, elas querem forçar um contato social que muitas vezes é falso. Né? E as crianças autistas, elas não têm isso, né? Se ela chegar perto de você, se aproximar de você, porque ela tem confiança em você. Né? Então, sempre foi o que nós buscamos, era essa questão humanizada de trabalhar o contexto social, a família. E aí chegou a Arlete, né? Cheguei eu lá desafiando o povo. Correram de mim um bocado, mas o importante é que os que ficaram, a gente consegue mostrar agora para o mundo mesmo, né, que é possível. Porque o hino do autista fala assim, né? Pai, mãe, o mundo precisa saber. Me dê a sua mão, né? Traga seus amigos, chame seus irmãos. E o mundo precisa entender a realidade que a gente vive, que muitos não querem ver. E para mim, a pessoa que escreveu essa música, que já morreu, né? Ele estava falando disso, né? O autista vive uma realidade que está lá nos invisíveis, né? Então, quando a gente vai lá nos invisíveis, através da constelação, e torna eles visíveis, organiza, ele não precisa mais ficar olhando, ele está livre, ele pode pertencer, fazer conexão, estudar, enfim, ir para a escola, né? Quem vai para a escola teve uma grande mudança, as crianças em idade escolar, adaptação, parar de berrar, de chorar. Então, é isso que eu acredito, porque a chave está no coração dos pais. E a chave principal está no coração das mães. Por isso que esse trabalho, a nossa honra e a nossa gratidão é pelas mães. Porque as mães é que têm o poder. Eu falo assim, mas Arlete, é tudo eu, uma mãe me dizia. Veja que maravilha! Se você imaginou se era o João, você ia depender de se o João tivesse vontade, se o João não tivesse vontade, se o João estava de bom humor. Agora é você que decide. E não tem almoço grátis. Não tem. O presidente dos Estados Unidos falava no pain, no gain. Né? Você tem que levantar cedo, fazer exercício, ficar mais humilde. O que esse trabalho mostra das constelações, a gente fica mais humilde, fica mais humana, se reconhece mais, se ama mais, né, Andréia? Se respeita mais, né? Entende que, nossa, eu não preciso ser a supermãe, deixa eu dar um espacinho para esse pai chegar, porque daí sobra tempo para mim descansar. Eu não preciso ser aquela super poderosa com aquela capa mãe de anjo azul, e aí eu tratoro todo mundo. Não, deixa o pai fazer a parte dele, que daí vai sobrar tempo para mim. Eu posso fazer minha unha, eu posso dormir, posso, sei lá, fazer uma depilação, ficar mais cheirosinha para ele, para namorar depois, que daí o filho já não vai estar no meio da cama, eu posso namorar com o pai dele. Olha quanta coisa boa acontece. Mas isso, né, é um caminhar, né, Andréia? E às vezes fica braba com a Arlete, chora, mas essa Arlete fala isso, e daí depois a gente vê que não é a Arlete que fala, é o que a gente vê no campo, né?
E assim, a transformação, né, André, é maravilhosa. E sim, nós vamos ter formações em breve, uma parte online, quando permitido for presencial. E aí a gente faz um grupo lá em Portugal, né, Fátima? Mas vamos para Lisboa novamente, que eu amo Lisboa, né? E aí para quê? Para a gente crescer junto. E é uma estrada que é longa, né? É todo dia. O Bert Hellinger, que é o criador das constelações, aos 92 anos, ele morreu aos 93, conta que ele ainda fez uma constelação para tomar mãe. O Bert Hellinger, gente, nós somos nozes, né? O Bert, era o cara, entende? Então, tá tudo certo, cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. É assim, é a vida. A Vanusa que tá com a mão levantada, você quer falar, daí abre a cam. Para nós já passamos do horário, desculpa, gente, mas é que esse assunto a gente gosta de falar e fala pelos cotovelos, né? Mais alguém? Então, acho que é isso. A Vanusa não conseguiu abrir a CAN. Infelizmente, a regra é abrir a CAN, né? Para a gente ser incluído, olhado e reconhecido. André, eu quero te agradecer a tua disponibilidade e abrir aí a tua intimidade, né? Para essas mães e para poder contar isso. E em breve o nosso livro vai estar na área, em outubro, se tudo correr bem. A gente trabalha bastante. Em outubro ele vai estar pronto, que ele não cai do céu, né? Ele não cai do céu. É muito trabalho. É muita dedicação, mas vale a pena para contar para esses pais que é possível, né? E o lenço, sim, esse é o lenço em homenagem ao autismo. E nós temos lenços que em breve vão estar no site da AMA, que são os lenços do projeto. Chegou a nossa menina do projeto esses dias, daí agora está indo lá para a gráfica, daí a moça que cuida virou mãe, daí eu falei para ela, cuida do teu filho, esquece o lenço ninguém morre sem ele, teu filho vai fazer falta se você não cuidar dele agora, na maternagem, fica aí. E esses lenços vão estar disponíveis no site da Ama Videira. Quem vai vender os lenços é a Ama Videira para juntar mais recursos. E também essa live ela é gratuita e no final a gente vai pôr, quando ela for para o YouTube, a conta da Ama para ficar lá quem quiser doar alguma coisa para a Ama, né, André? Para a gente ir sobrevivendo, né, nesse meio tempo. Então é isso, gente. Inês e quem está aqui, e que está lá no Simpla vai receber o link do nosso grupo à tarde. A Inês vai ser uma das nossas consteladas hoje à tarde. Ela já passou por uma constelação à distância, né? A gente fez o individual. Ela está lá no Reino Unido. Ela é portuguesa, mas está no Reino Unido. E hoje à tarde a gente vai dar mais um passo em direção da boa solução. De passinho, passinho, né, André? A gente vai. Se quer dizer mais alguma coisa para fechar, daí eu desligar, para a gente sim, com certeza, né, Arlete? Agradecer mais uma vez, né, ao universo, a tudo que conspirou para esse momento chegar, né? E eu sempre falo que eu estava lá naquele buraco e de repente eu saí. E foi mérito de alguém, né? Com certeza. Foi mérito então, de todos nós juntos, né, André? O mérito é todos nosso, ele é compartilhado. O mérito ele é compartilhado, né? Exatamente. E só dizer para vocês que, gente, é sim para a vida. A vida como ela é. A gente tem que pertencer e agradecer todo dia. E eu escolho isso a vida não acontece. Eu escolho a vida, mesmo que eu não sepa como, mesmo que eu não saiba como, mas eu escolho a vida. Isso aí. Obrigada. Obrigada, Andréa. Obrigada a todos vocês. Vejo vocês às 15 horas. Quem puder, a Nancy vai virar uma consteladora, fonoaudióloga, ela já é, só vai virar consteladora agora. Tchau. Tchau.